Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre a oração. E a nossa vida de oração realmente é um desafio. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que nós muitas vezes não sabemos orar como convém. Tiago, por exemplo, fala de uma oração que não é respondida pelo Senhor porque é feita pensando apenas nos nossos próprios interesses, nos nossos próprios prazeres. Mas hoje eu quero falar de oração que foi respondida pelo Senhor com um sinal sobrenatural da resposta do Senhor, que nós encontramos lá no capítulo 4 do livro de Atos, no versículo 31. O texto diz que quando os discípulos terminaram de orar, o lugar tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com toda ousadia. Aqui nós vemos um exemplo de uma oração que realmente agrada o coração de Deus. A semelhança da oração de Jesus feita na cruz, que Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Quando oramos no Espírito e oramos de acordo com a vontade de Deus, conforme Paulo nos ensina em Romanos 8, que quando o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nos momentos que não sabemos orar como convém, e ele intercede por nós junto ao Pai, ele faz essa intercessão conhecendo o nosso coração e conhecendo o coração de Deus. Ele sabe das nossas necessidades e sabe também da vontade de Deus. E nós temos esse companheiro para nos ajudar. E nós sabemos que aqui esses discípulos fizeram uma oração que realmente estava de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos que logo no começo do capítulo eles falam de uma perseguição que eles sofreram, tentaram impor a eles que não falassem do evangelho, mas na verdade eles preferiram ser fiéis ao Senhor do que obedecer a homens. Então eles foram soltos. Então a Bíblia diz que eles voltaram para junto dos outros discípulos e eles fizeram uma oração, pedindo ao Pai que desse a eles coragem e que os capacitasse a curar pessoas e a fazer sinais e maravilhas. Tudo isso para a glória do Senhor, nós sabemos disso. Então nós chegamos no versículo 30, onde diz que eles terminaram de orar e Deus fez com que aquele lugar estremecesse, como um sinal de que a resposta da oração estava por vir. E a palavra diz que eles foram cheios do Espírito Santo. A oração, quando é feita de acordo com a vontade de Deus, ela realmente ela move o sobrenatural. Deus dá sinais da sua presença, dá sinais da sua aprovação muitas vezes daquilo que nós estamos fazendo ou buscando no Senhor de maneira sobrenatural. Mas precisamos estar atentos ao propósito desse agir ou desse mover sobrenatural. Muitas vezes tratamos de maneira inadequada aquilo que o Senhor opera em nosso meio. Nós vemos aqui algo muito importante. O sobrenatural de Deus sempre veio para trazer transformação em nossas vidas. A Bíblia diz então que eles foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra com toda a coragem e ousadia. Quando desfrutamos do sobrenatural de Deus, nós certamente seremos transformados. O sinal de que aquilo que nós experimentamos, esse sobrenatural, realmente é autêntico e é do Senhor, é quando ele produz transformação em nossas vidas. Observemos que, nesse mesmo livro de Atos, quando fala da descida do Espírito Santo, os discípulos também foram cheios de ousadia. Foram pelo menos duas pregações, onde foram ganhas pelo menos 8.000 pessoas para o Evangelho. Para Cristo, uma 5.000 pessoas e a outra 3.000 pessoas. O sobrenatural de Deus se manifestou na vida daqueles homens, assim como Deus deseja manifestar nas nossas vidas, mas para que produza transformação, para que Ele nos capacite, para que Ele nos encha do Espírito Santo, para que Ele transforme a nossa natureza e para que Ele nos use para o reino de Deus, nos use para produzir glória ao Senhor, para que isso também possa trazer crescimento para o seu povo, seja um crescimento espiritual, seja um crescimento numérico, porque os sinais que esses homens faziam com a ajuda do Espírito Santo trazia pessoas para próximos de Deus. E assim possa ser também conosco no nosso tempo, que nós possamos buscar no Senhor aquilo que realmente está de acordo com a vontade dele. Certamente teremos a oportunidade de desfrutar das coisas sobrenaturais de Deus, e esse sobrenatural produzirá transformação em nossa vida. E essa transformação nos fará pessoas mais aptas para anunciarmos o Evangelho, para dar sinais da existência do reino de Deus e para produzir glória ao nome do Senhor.
que o sobrenatural de Deus se manifeste na minha vida, na sua vida, mas que isso possa trazer transformação, que a gente não possa banalizar aquilo que o Senhor tem feito, ou também não ter discernimento daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. O Senhor nosso Deus é o Deus do sobrenatural, e é o Deus do sobrenatural que traz transformação, capacitação, virtude e poder do Espírito Santo sobre nós. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a orarmos sempre de acordo com a sua vontade. Que as nossas orações não sejam manifestações do nosso ego, mas sim de um profundo desejo de alcançarmos e vivermos a sua boa, perfeita e agradável vontade. E que nós possamos experimentar das coisas sobrenaturais que aqueles homens experimentaram, porque o Senhor continua sendo o mesmo. O teu Espírito Santo continua agindo nas nossas vidas e que ao desfrutarmos desse mover, ao desfrutarmos dessas manifestações sobrenaturais, possa haver em nós transformação, possa haver em nós, ó Pai, capacitação do alto e que possamos, em nome de Jesus, ver sinais e maravilhas acontecendo em nosso meio, possamos ver conversões, podemos ver salvações e também cura e muitos sinais do Teu Espírito Santo através de nós e apesar de nós. E que tudo isso glorifique o Teu santo nome em todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, a sua família, que todos nós possamos ser um sinal da existência do Reino de Deus, andando na vontade do Senhor, desfrutando do sobrenatural de Deus, das transformações que esse sobrenatural pode produzir em nós, das capacitações do Espírito e possamos andar cheios do Espírito Santo, porque assim viveremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.